Será que o nosso viver piedoso pode influenciar na vida de pessoas que ainda não servem a Deus? Seja muito bem-vinda ao Mulheres na Palavra. Hoje a gente vai começar o capítulo 3 da primeira carta de Pedro. E ele vai começar essa carta trazendo mais algumas orientações sobre como um crente deve se portar em um mundo pagão. Pedro começa esse capítulo se dirigindo a mulheres que estão casadas com homens que não servem a Deus. Como é que essas mulheres devem se portar? Talvez ele escreve isso porque algumas dessas mulheres que agora eram crentes, que tinham se convertido, estivessem querendo deixar os seus maridos, visto que naquele tempo a mulher ter uma religião diferente do seu marido era algo totalmente incomum. Para a gente ter noção de como era nessa cultura, eu vou ler a frase de um historiador grego chamado Plutarco, falando exatamente sobre isso, como uma mulher daquele tempo deveria se portar em relação ao seu marido. Ele diz: uma esposa não deve conquistar seus próprios amigos, mas deve tornar seus os amigos do seu marido. Os deuses são os primeiros e mais importantes amigos. Por esta razão, é apropriado que uma mulher reconheça somente aqueles deuses que seu marido adora. Então, pensa para essa mulher cristã o que ela não estava vivendo. Pedro vem dizer como essas mulheres deveriam se portar em relação aos seus maridos. Ele vai dizer para que cada uma dessas mulheres se sujeitem aos seus esposos, aos seus maridos, com um objetivo. Qual é o objetivo? Para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da mulher. Para que ele observe a conduta dessa mulher, sempre honesta, respeitosa. E a submissão que Pedro vai ensinar aqui é diferente da submissão daquela época. Vocês viram a frase desse filósofo? Pedro vai ensinar a mulher a se submeter amorosamente ao seu marido, mas que a submissão e a devoção dessas mulheres deve ser primeiramente a Deus. E através do exemplo dessas mulheres, os seus maridos poderiam ver que elas são servas de Deus. Como é que essa mulher me trata com amor? Eu maltrato ela. Eu tento forçar com que ela adore os meus ídolos e ela ainda me trata com respeito e com amor? Algo de errado não está certo. O que é que há nesse coração que ela se submete a isso? Como é que ela me ama dessa forma? E Pedro vai dizer, olha, com seu exemplo, o Senhor pode usar o seu exemplo para que ele seja ganho, sem você dizer uma palavra. Ele segue falando para as mulheres, dizendo que a beleza dessas mulheres não deve estar nos seus enfeites, que elas não devem valorizar demais a aparência externa, de forma que elas se esqueçam de cuidar dos seus próprios corações, de regar a beleza interior, porque é essa que agrada a Deus. Pedro não está dizendo que as mulheres não podem enfeitar os seus cabelos, que não podem se vestir de forma bonita, não é nada disso, mas ele está aqui nos mostrando o que é de mais valor, porque a beleza de um cabelo bem cuidado, de uma roupa bonita, de um brinco, de um anel, tudo isso passa, tudo isso é vã. Mas ele vai dizer que a beleza que é demonstrada no espírito dócil e tranquilo, e esta é de grande valor para Deus. E ele vem trazer aqui o exemplo das mulheres do passado, que dão exemplo para estas mulheres e para nós. E ele vai dizer que era assim que essas mulheres buscavam se adornar, buscando ter esse espírito dócil e submisso ao Senhor, à sua palavra. Porque, acima de tudo, elas colocavam a sua esperança em Deus. Dessa forma, elas seguiam esse mandamento de se sujeitar à liderança dos seus esposos. Mas Pedro não para por aí. Ele fala também que, da mesma forma, os homens, os maridos, devem ser sábios no convívio com suas mulheres e devem tratá-las com honra. Eles devem viver a vida comum no lar com discernimento. Eles devem se submeter à liderança do Senhor. Devem tratá-las como a parte mais frágil, com cuidado, com amor, com zelo. E a parte chave nesse texto para nos mostrar a verdadeira liderança e submissão é que tanto homem como mulher estão em
pé de igualdade. Homem e mulher são co-herdeiros da mesma graça. Ambos têm o mesmo valor diante de Deus. Mas aprove a Deus que o homem tivesse uma função e a mulher tivesse outra função. E isso Paulo nos explica por quê. Paulo nos mostra que o homem representa Cristo, a mulher representa a igreja e juntos, dentro de um casamento funcional, conta a história da redenção. Pedro vem dar uma motivação importante aqui para os homens. Ele vai dizer, vocês tratem a esposa de vocês com honra, com amor, porque senão Deus não vai ouvir a oração de vocês. Pesado, né? A partir do versículo 8, Pedro fala de uma forma geral e dá várias ordenanças para esses crentes, que se estendem a nós também, como tudo que a gente está vendo aqui. Ele vai dizer, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, sejam misericordiosos, amem-se mutuamente. Eu sei que vocês estão vivendo em uma sociedade pagã que persegue vocês, mas não retribuam mal com mal. Não retribuam insulto com insulto. Pelo contrário, que vocês bendigam essas pessoas que maldizem vocês. Pois, para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Mais uma vez ele vem trazer o que a gente viu lá atrás sobre a herança, sobre nós sermos herdeiros dessa herança que nos motiva, que nos impele a viver uma vida de esperança, mesmo em tempos difíceis. Pois, e ele explica à luz do Salmo 34, dos versículos 12 a 16, que diz: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pedro está dizendo, olha, eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que vocês estão passando por perseguições. Mas vocês foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Vocês são herdeiros da herança que Cristo tem para nós. Vocês são nação santa, propriedade exclusiva de Deus, e vocês foram chamados para ser santos como é santo aquele que os chamou. Vocês precisam seguir o exemplo de Cristo, que se entregou em nosso lugar, que nos trouxe salvação, abriu mão das suas vontades, abriu mão das suas necessidades, abriu mão dos seus desejos, para que eu e você fôssemos salvos, Pedro está dizendo. Então agora, que vocês vivam como o mestre de vocês viveu. Que vocês amem como o mestre de vocês amou. Então, ao invés de vocês maldizerem aqueles que os maldizem, de vocês maltratarem aqueles que os maltratam, que vocês os bendigam, que vocês guardem a vossa língua do mal, porque os olhos do Senhor estão atentos aos justos. Amém? Se você quiser receber o guia de estudo para que você possa fazer esse estudo de uma forma mais ativa, lendo as referências cruzadas, respondendo perguntas, caçando mesmo a Bíblia e buscando compreender melhor, comenta a palavra guia aqui abaixo que nós vamos enviar para você o guia de estudo dessa semana, tá bom?